do Gabriel. E pode fazer o seu imerso, vovô. Jesus se imerse diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram vossa assistência e fluir pelo mensageiro de Deus, e com especialidade a glória que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, o eu de nós no caminho do bem, e nós proporciona vida nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Ele serve para nós o arrimo, o amparo e na defesa de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Daí a lua do entendimento por amor, compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, tá? E agora encerrada a prece. Aberto. Para aberto. Aberta a prece, velho. Para aberto. Eu vou fazer o cerimônia e prece de cara. Se abre a prece como o Jorge, velho. Tinha som na caixa. Som na caixa. Dos anos 80, hein? Muito bem, gente. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, né? A gente vai terminar esse item 5, diferentes ordens dos espíritos. Ainda falando do mundo espírita, né? O Kardec chama de mundo espírita. A gente já chama de plano espiritual, né? O Kardec ainda trabalha com o mundo espírita, que é o início, né? Tá. Muito bem. Então, só lembrando o que a gente falou semana passada, né? Talvez para alguém que não esteja aqui, que o Kardec acaba definindo a classificação dos espíritos primeiro em 3 ordens principais. Os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que são espíritos que habitam mundos de expiação e provas. Ou seja, o nosso mundo é um mundo de expiação e provas. Então, o que é que tem de maior quantidade, ou quase na sua totalidade no mundo nosso? Espíritos imperfeitos, né? Ou seja, mais ou menos esses espíritos imperfeitos, o que dá para ter uma ideia é o seguinte: são espíritos que ainda precisam de expiações. Porque provas nós vamos tendo tanto faz, a partir da continuidade da nossa evolução. Mas espíritos que estão em expiação, ou que precisam ainda aprender através do sofrimento, que é uma inutilidade, mas infelizmente nós precisamos, é que habitam esses mundos de provas e expiações, os espíritos imperfeitos, né? As características desses espíritos, né, da terceira ordem: a ignorância sobre si e sobre Deus. Basicamente, nós, mais uma vez, um exemplo nosso, a gente não compreende Deus. Temos aí uma ideia inconsciente da existência, mas não compreendemos, né? E a segunda coisa é que nós também não sabemos sequer o que nós estamos fazendo aqui, tá? A grande maioria das pessoas que estão encarnadas aqui, que são encarnadas, não sabe por que nasceu, não sabe qual é o objetivo de estar aqui, passando por tudo isso, e também não sabe o que vai acontecer depois que saíram daqui. Ou seja, são umas máquinas programadas para fazer aquilo que todo mundo faz, socialmente, espiritualmente, assim por diante. Então, não tem consciência, tem ignorância sobre o que é você, sobre o que somos. Esse é talvez uma das principais características. Espíritos imperfeitos. Se envolvem com o mal, tem mais facilidade de se envolver com o mal. E é verdade, a gente tem essa coisa. Para nós, uma fofoca, coisa boa, né? Fofoquinha sempre é bom, né? É com os outros, não tem problema. A gente adora, envolve, o papo fica bom quando tem uma fofoca, não é assim? Já quando é uma coisa que a gente assim, vai para evoluir, alguma coisa importante, um estudo, uma ideia, parece que fica meio maçante, dá até sono. Mas se eu ficasse aqui para vocês no lugar de ficar estudando e viesse contar as fofocas da cidade, meu Deus, ia ter gente aqui pedindo ingresso para entrada, né? Novidades, coisas. Por quê? Nós temos uma característica de nos envolver mais com o mal. É uma tendência nossa. É difícil escapar.
O próprio Paulo fala numa carta aos Romanos, né? Ele diz assim, Paulo de Tarso, ele diz assim, o bem que eu quero eu não consigo praticar, mas o mal que eu não quero, esse eu faço fácil, né? Então é porque o pecado habita em mim, ele diz. Por que o pecado? É o erro. Pecado é erro, né, gente? Errar é pecar. Não significa que você está, vamos dizer assim, sendo contra Deus ou coisa parecida. Pecar, o sinônimo de pecar é errar. E espíritos que habitam nessa faixa precisam errar, porque eles não aprendem se não houver erro, ok? Então, pecado habita em mim, o erro habita em mim, o engano habita em mim. Essa é a ideia, né? Muito bem, são materialistas, por quê? Porque valorizam mais esse mundo material que o mundo verdadeiro, o mundo espiritual, porque o desconhece, basicamente por isso, não porque têm tendências a materialismo, é porque não conhecem, têm ignorância do restante, né? Tem as suas paixões inferiores ainda muito desenvolvidos, né? As sensações da carne, os desejos de acúmulo, essas coisas todas, né? Que a gente falou um pouco na semana passada sobre os pecados capitais, né? São as paixões inferiores que a gente ainda traz, né? Principalmente inveja, por exemplo, né? Essas são as características marcantes desses espíritos aí que a gente chama de espíritos imperfeitos, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? São os espíritos da terceira ordem. Daí temos os intermediários, que são bons espíritos, né? Que são os espíritos da segunda ordem, que habitam mundos em regeneração e mundos felizes, que são os espíritos que vão agora, digamos assim, dentro desse nosso processo evolutivo. E veja bem, isso não é daqui a 50 anos, quando vai iniciar o projeto, que vai estar cheio de espírito bom aqui. Não, não é assim. Somos nós mesmos que nesse tempo de regeneração, que depende de planeta para planeta, nosso pode ser que demore um pouco mais, tudo depende da gente. Esse processo de regeneração pode durar 1000, 2000, 3000, 5000 anos, não interessa. Quando nós estivermos, digamos assim, da metade para frente, já vai habitar aqui bons espíritos na sua maioria. Vem de fora? Vem, mas a grande quantidade somos nós mesmos. É nós que vamos nos melhorar e melhorar o planeta. O Kardec fala isso na Gênese, né? Quando fala lá em São Chegados os Novos Tempos, e fala sobre também a geração nova, né? Que a geração nova é nós mesmos, que vamos nos melhorando, tá? Essa é a ideia, ok? Esses espíritos, predomina neles o desejo do bem. Então eles já têm o desejo do bem. Eles não ficam parados na inércia. Não, eu vou fazer o bem. Não obstante suas imperfeições, ainda tem imperfeições, por isso tem provas. Ainda tem provas, testes, para ver o nível, para ver a qualidade, assim por diante, né? Orientam-se pelo anseio de servir. E isso é a grande diferença entre esses espíritos imperfeitos e os bons espíritos. Esses, eles se servem, servem-se, ok? Os bons servem. Essa é a principal diferença. Quantos espíritos que habitam a Terra fazem isso hoje? Muito pouco. Mas há uma tendência, a gente percebe isso até nessas gerações que estão chegando agora. Eles são mais ativos em todos os sentidos. De um tempo para cá a gente percebe que esses espíritos que estão chegando, eles não aguentam a injustiça, eles brigam fácil por isso, né? Já perceberam? Eles não conseguem enxergar a injustiça, enquanto nossos pais, nossos avós, deixa de lado, isso não é conosco, passa aí, vamos lá. Esse pessoal eles interferem, né? Então o desejo de servir e de ajudar, de estudar e de resolver seus enigmas e contradições. Resolver seus enigmas e contradições. Os seus enigmas, o que é? Conseguir o que o Paulo fala, né?
quando ele diz lá, né, quando ele começa, como é que uma pessoa pode se melhorar? Analisa todo dia, olha no espelho e diz, o que eu fiz de bom e o que eu não fiz, o que eu posso melhorar? Eles se analisam, eles enxergam os defeitos, compreendem os seus defeitos e tentam melhorá-los. Eles não enxergam o defeito do outro, eles enxergam o defeito deles, e aonde eles podem melhorar. Tá? Contradições, isso aí. E os espíritos puros, que habitam mundos celestes, né? Que atingiram uma relativa perfeição. Por que relativa perfeição? Quando a gente fala de um espírito puro. Primeiro, porque a gente não sabe qual é o limite de um espírito puro. E segundo, porque perfeição absoluta só Deus. Por isso, perfeição relativa. Ok? Buenas. Aí o Kardec, na pergunta 98, ele pergunta assim: os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem ou terão também o poder de fazer? Segunda ordem, lembram? São os bons espíritos. Eles só têm o desejo ou eles têm condições de fazer realmente o bem? E os espíritos respondem o seguinte: eles têm esse poder de fazer o bem, de acordo com o grau de sua perfeição. Então, aqueles que estão agora estão entrando nessa ordem, ainda são meio incipientes. Mas aqueles que já estão entendendo, que já estão no processo mais, esses fazem o bem. Oi, tudo bem? Olá, Carol. Tá? Uns possuem ciência, e essa é a diferença, gente, principal, quando nós vamos pegar a ordem dos espíritos, dos bons espíritos. Uns têm mais conhecimento científico. Isso acontece aqui também, dentro do nosso processo também. Outros têm mais sabedoria, ou seja, usam esse conhecimento que conseguem traduzir esse conhecimento para o bem. Isso é sabedoria. Utilizar as informações para o bem, isso é sabedoria, né? Outros têm mais bondade, são mais bondosos. Então, é nesse sentido que eles têm as suas diferenças. Tá? E é nesse sentido que eles ajudam, de acordo com as suas maiores capacidades. Todos, entretanto, ainda têm provas para sofrer. Viu, Cris? Que ela me perguntou esses dias se à medida que nós vamos encarnando, a gente vai parando de ter provas, né? Provas não. Mesmo os espíritos bons ainda têm provas, e olha a palavra que ele usa, os espíritos usam, a sofrer. Mas é diferente das provas que nós, como espíritos imperfeitos, temos. Porque para eles é um desafio, não é uma dor. Está entendendo? Pensem num aluno que está numa escola e ele vai passar por uma prova daquilo que ele estudou. Um aluno rebelde, a prova, é um sofrimento. Não é verdade? Meu Deus, prova amanhã, eu nem estudei, eu nem sei o que isso aqui, nem aprendi aquilo. Para mim, para um aluno que leva a sério, estava lá, prestou atenção, fez os exercícios e tal, fez as perguntas, esclareceu, fazer a prova é simplesmente um teste para ele mesmo, para ele se provar. Não para tirar uma nota, para passar de ano, não, para ele se provar. É nesse sentido que eles têm provas. São desafios para eles. Então, um espírito desse, quando encarna num planeta como o nosso, e vem numa missão, por exemplo, humanitária, para eles é uma alegria, porque é um desafio, uma prova importante, que vai fazer crescer no seu caminho evolutivo naturalmente. Ok? Perguntas? Ali tem um exemplo do Paulo de Tarso, né? Para ele passar tudo que ele passou depois como Paulo, era um desafio, mas porque a alegria dele de estar a serviço de Cristo. Sim. Então ele não via como sofrimento, era um prazer. Isso, exatamente isso. Essa é a diferença que eu estou falando aqui.
A prova para eles, gente, é uma alegria. Por quê? Porque eles sabem que eles estão ganhando com isso, eles estão crescendo com isso. Então, o que a gente acha que é um sofrimento, que foi o que realmente aconteceu com os apóstolos depois de Pentecostes. Eles abriram a consciência e perceberam, peraí, agora nós estamos no caminho. Não interessa se eu vou perder minha cabeça no final. O que interessa é o trabalho que eu vou ganhar com isso nesse processo todo. Isso é um espírito bom. Tipo assim, tem também o exemplo daquele maior pintor famoso, Da Vinci, mesma coisa? Também. Da Vinci é um caso particular, né? Não, sem dúvida. O Da Vinci com certeza absoluta, é um espírito missionário, né? E aí cai nessa questão aqui, ó. Ele veio com uma capacidade científica, né, da arte, mas a expressão da arte, se você for ver a arte dele e o que ele deixou, o conhecimento científico que ele tinha em 1500 é maior que nós temos hoje. Então é um espírito já que tem um caminho muito longo para trás, maior que nós, né? E veio trazer para nós avanços. Essa é a ideia. Bem isso mesmo. Veio de um planeta já com a tecnologia super avançada e veio depois aqui nesse... Sim, exatamente, né? Pergunta 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Veja que ele está fazendo perguntas agora relacionadas às ordens, né? Então ele está perguntando, os espíritos que são imperfeitos, considerados imperfeitos, são todos maus? Para a gente responder essa pergunta, a gente não precisa fazer muita força, não. Na Terra, a grande maioria são espíritos imperfeitos, né? Pensem, os que estão na Terra hoje, aqui, todos são maus? Não. Né? Não são todos essencialmente maus na sua essência, né? Uns não fazem nem o bem e nem o mal, que é exatamente o que a gente faz hoje. Né? A gente não quer fazer o mal, mas também não faz muita força para fazer o bem. Né? Podendo fazer para nós o bem, é melhor. Depois a gente vai pensar se vai sobrar um tempinho para fazer para os outros, né? É exatamente isso que nós estamos hoje. É um ponto de equilíbrio. Que na verdade, quando você não faz o bem, e os espíritos vão respondendo umas perguntas para frente, você está fazendo o mal. Quando você não participa do bem, você participa do mal, porque você está sendo negligente. Né? Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Tem gente assim nesse planeta? Que tem, prazer em fazer o mal? E veja, a questão do mal tem mais uma vez que a gente percebeu o seguinte: o mal aqui significa ignorância do bem. Porque esse pessoal, eles fazem, o mal significa que eu busco o meu conforto primeiro. Isso é fazer o mal. Mas nessa busca do conforto primeiro, eu acabo transgredindo e prejudicando outros. Entenderam? Tem pessoa que não está nem aí para fazer isso. Não tem problema. Não tem problema. Se eu tiver que empurrar a minha mãe do navio, eu fico dentro do navio. Está entendendo? Sem problema. Eu não penso muito. Isso não me dói demais. Entendeu? Então tem espíritos assim. E tem espíritos assim também no mundo espiritual, que é o que o Kardec está dizendo, tá? Há ainda espíritos levianos ou estouvados. Estouvados é aquele meio inconsciente, né? Que não tem ideia daquilo que está fazendo, tá? Que são mais travessos do que malignos. Mais travessos. Que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais riem. São aqueles sacanas, né? E tem, né? Tem muita gente que gosta de ver o outro no aperto, né? Até amigos. Às vezes aprontam um com outro, né? Mas aquela coisa assim de você sacanear para ver só o que vai acontecer, né? Para ver o circo pegar fogo. Entendeu? Do que ele está mostrando aqui nessa resposta? Ele está dando 3 opções. Vejam bem.
Ele está dizendo, existem aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, existem aqueles que estão, esses estão mais em cima, existem aqueles que fazem o mal porque gostam, e tem aqueles intermediários que fazem o mal porque gostam de ver a coisa, mas não são maus. Então ele já estabeleceu aí 3 novas classificações. E a base disso, que ele vai classificar esses espíritos ali para frente, é isso aí. Os que fazem o mal e gostam, os que não fazem nem o bem nem o mal, e aqueles que fazem o mal, mas fazem por fazer, mas não tem muita vontade de fazer o mal. Fazem mais porque são levianos, né? Ok? Muito bem. Então um resuminho aí, tá? Progresso dos espíritos. Simples e ignorantes. Quando a gente entra dentro do nosso processo encarnatório como seres humanos, saímos do reino animal e entramos no reino humano, a nossa primeira encarnação é como um espírito simples e ignorante. Eles nem classificam como um espírito imperfeito. Porque há um engano aí, às vezes, e é bom que se fale. Quando lá Kardec diz que a gente nasceu simples e ignorante, há alguma rede de pensamento que entende que quando você foi criado, lá habitou a primeira partícula, a menor partícula possível, você era simples e ignorante. E há uma outra ideia, numa corrente também dentro do Espiritismo e dentro das doutrinas espiritualistas, que entende que o simples e ignorância é esse momento aqui, ó, quando nós entramos no mundo animal, hominal. Porque nós aqui seguimos apenas os nossos instintos, ok? Por isso simples. Não temos nada a espiar ainda, porque não fizemos o mal. Como animais, a gente não faz o mal. Não tem karma. Animal não tem karma. Então aqui nós estamos livres do karma, ou seja, somos espíritos simples. Simples. Estamos encarnando para aprender através do erro, e aí vamos criar karma. Mas a primeira encarnação nossa, sem karma. Simples, livres do karma. Deu para entender? E ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar completamente tudo. Tudo. Estamos no começo do aprendizado. É o início. Um aluno que não foi alfabetizado. Um aluno que nem que você quer saber. Exatamente. Totalmente ignorante. Tá? Não, é que essa analogia não cabe muito bem, porque a gente sabe que quando a gente encarna, né, a gente tem o aprendizado anterior, da encarnação anterior. Por isso que aparece uma criança de 2 anos aí lendo. Né? Mas nesse caso eles são... É como um computador que não foi formatado ainda, está livre. Está entendendo? É isso aí. Eles habitam mundos primitivos. Espíritos imperfeitos, como eu falei, habitam mundos de expiações e provas. Por quê? Porque agora eles já estão espiando. Agora eles já têm karma, porque eles já fizeram besteira. Besteira no sentido de aprendizado. Errei, aprendi, errei, aprendi, errei, aprendi, e assim por diante. Tá? Espíritos superiores, mundos felizes. E espíritos puros, mundos celestes. Esta é a marcha do progresso. Inexoravelmente que erguerá o homem do solo das imperfeições, em que ainda se detém para sua gloriosa destinação, que é a perfeição. Destino. Acho que ali no ignorante cabe também, porque a gente não tem noção, ignora o porquê da nossa existência, o nosso destino. Sim, até porque o nosso cérebro ainda é incipiente. Você, como eu falei, é um computador livre. Você ainda não colocou nenhum programa nele lá ainda. Não está rodando nada. Está livre, simples. Né? Nesse sentido. E esse é o nosso destino. Então, quando vem um espírito para a Terra, tipo um Jesus... Quando Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, era um espírito puro, eu era uma ameba. Era?
Depois eu tiro da filmagem. Eu vou tirar da filmagem depois. Eu edito. Todos eram, mas você também é. Talvez nem isso você era. Talvez nem isso você era. Como dizia o Chico, né? Uma vez perguntaram para ele, chegou uma mulher e perguntou para ele assim: Chico, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que eu estava no circo romano. E diz que quando a gente sonha é uma coisa muito verdadeira, uma coisa foi tão assim. E eu estava sendo comido pelos leões. Eu era uma mártir? E veio perguntar para ele. Sim, ele disse, acho que você era uma mártir. Sim, sim, sim. E eu sonhei, Chico, que você também estava lá. O que você era? E o Chico disse para ele: eu era o carapato do leão. Veja a humildade, né? Eu era o carrapato do leão, você já era bem mais evoluído que eu, né? É mais ou menos isso. Eu era ameba. Estão entendendo? Esse é o processo, gente. Esse é o processo. Ninguém fica para trás e ninguém deixa ninguém para trás lá na frente. Todo mundo, um ajuda o outro. Quanto mais evoluído, melhores pessoas nós vamos ficando, mais a gente vai ajudando aqueles que precisam do nossa mão, né? É assim que funciona. Por isso que o processo não se perde. Por isso que Jesus disse: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Porque é um processo absolutamente natural. Natural. Todo mundo segue isso, não é? Determinismo de Deus. Evolução. Muito bem. Aí terminamos a ordem dos espíritos e vamos começar a escala espírita. Como é que o Kardec começou a construir essa escala espírita? De acordo com a ideia que ele foi tendo nas comunicações que ele teve com os espíritos. Então ele foi percebendo. Às vezes ele fazia uma pergunta difícil, vinha várias respostas, umas completamente variadas. Outras já inteligentes, cabíveis, outras nem boa nem ruim, que ele mais ou menos podia classificar. Então ele foi percebendo que, de acordo com a comunicação que os espíritos davam, ele já podia perceber que existem vários níveis de qualidade e inteligência também no plano espiritual, como existe aqui. E aí ele montou uma escala espírita, uma escala dos espíritos, aonde se baseia o nível em que está, o nível evolutivo que está os espíritos, tá? Então, a lógica adotada por Kardec possui a relação com o processo mediúnico. Foi por aí que ele tirou a ideia, né? Qual seja a comunicação interdimensional, entre dimensões, né? Entre um humano e um espírito. Em outras palavras, entre uma consciência extrafísica e uma intrafísica, que é o nós, e a extrafísica. Segura aí. A escala apresenta uma classificação do nível evolutivo a partir da maturidade da comunicação. Então, quanto mais madura era a comunicação, mais inteligente, ele acreditava que era um espírito também mais maduro e mais inteligente, dentro do nível de inteligência e moral do espírito comunicante. Pela comunicação, sabe-se em qualquer nível de evolução que se encontra um espírito. E é verdade. Quando a gente conversa com alguém, a gente já sabe, né? Basta que você tire um dedinho de prosa com alguém, você já faz uma ideia de que tipo de evolução ele é, né? Tem espírito, por exemplo, que se você conversar com ele, que não assume culpa nenhuma. Ele faz as M dele, mas ele não assume. Todo mundo é errado, menos ele. Você já sabe que ele é um espírito orgulhoso, não é verdade? Que ele não é um espírito que admite a verdade, que fala com verdade. A gente conhece, basta conversar. Assim foi Kardec. À medida que ele foi conversando com os espíritos, ele foi conhecendo os espíritos, tá? Eu vou passar um vídeo do Haroldo, que dá uns 9 minutos, que ele vai explicar, porque ele tem muito mais propriedade que eu, como é que funcionou e como é que iniciou essa ideia da escala espírita, tá? Só deixa... Pode apagar a luz bem? Deixa eu ver se eu pego.
O experimento Skoll mostra algo interessante. Ao entrar em contato com o mundo espiritual, eles percebem que o mundo espiritual é composto de espíritos diferentes. Não são todos iguais. Então eu peço permissão para contar um caso engraçado. Um pessoal que faz vídeo de humor saiu em Belo Horizonte com uma filmadora e com um microfone. E eles abordavam pessoas no centro da capital mineira com a seguinte pergunta: o governador acaba de sancionar uma lei estadual criando um tributo sobre o consumo de oxigênio. E o critério para a cobrança do tributo é o tamanho do nariz. Então, quem tem um nariz maior vai pagar mais imposto, porque consome mais oxigênio. E quem tem um nariz menorzinho vai pagar um imposto menor, porque consome menos oxigênio. Você acha isso justo? Centenas de pessoas responderam. E é interessante isso, porque o que a gente percebe? Todos os habitantes de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio têm a mesma capacidade intelectual. Todos os habitantes da cidade de São Paulo têm o mesmo nível de moral, o mesmo nível ético-moral. Eu não vou nem perguntar em Brasília, não, senão eu estou me limitando a São Paulo. Todos os habitantes de São Paulo têm a mesma formação acadêmica. Todos os habitantes de São Paulo são experts em música. Bom, o que isso nos revela? O experimento Skoll fez com que os investigadores chegassem a um ponto que é o ponto inicial de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, o que ele reparou? Exatamente isso. Nem todos os habitantes do mundo espiritual possuem o mesmo nível, quer seja intelectual, quer seja moral, quer seja emocional. E mais, ele observou que alguns se julgavam mais inteligentes do que de fato eram. E que, invariavelmente, não importa a pergunta que você faça, todos respondem. Algumas são respostas esdrúxulas, outras são respostas presunçosas, outras são respostas medianas, outras são respostas geniais. Então o que ele percebeu? Que do outro lado há uma sociedade 1 milhão de vezes mais complexa do que a da Terra. Isso significa: não dá para ser ingênuo. Então o que Kardec fez? Ele começou a fazer perguntas para esses seres. E à medida que ele ia obtendo a resposta, ele fez uma escala, que ele chamou de escala dos espíritos. Então ele percebeu que havia alguns muito ignorantes. Havia alguns que, além de ignorantes, eram perversos, maldosos, criminosos. Haviam outros que eram gênios, mas gênios indomáveis, com temperamento divisível. E havia alguns que, além de gênios, eram santos, do ponto de vista moral. Então ele estabelece uma escala. E a partir de então, à medida que ele faz pergunta, pela linguagem, ele identifica em que ponto da escala evolutiva está quem está respondendo. E com isso, ele monta um questionário que no final deu 1019 perguntas e obteve 1019 respostas. O que nós podemos dizer? Após assistir o experimento Skoll, você então está preparado para começar a ler o Livro dos Espíritos. Porque aí a pessoa vai entender por que Allan Kardec fez as perguntas que fez, por que ele se comportou da maneira como se comportou, e por que depois ele escreveu um livro só de metodologia ensinando como fazer perguntas para inteligências que não têm corpo. Como fazer perguntas para inteligências incorpóreas. Como se relacionar com seres incorpóreos.
porque senão você pode ser vítima das coisas mais bizarras da face da Terra. Você pode ter uma pessoa extremamente ignorante te orientando em questões transcendentes e você acha que ele é um gênio simplesmente porque ele não tem cor. Isso é sensacional. Observar o fenômeno psíquico nos dá agora condições de entender que há aspectos filosóficos no segundo passo. Depois que eu observo o fenômeno, há implicações filosóficas. Por isso Kardec deu o nome de O Livro dos Espíritos de Filosofia Espiritualista, ou Compêndio de Filosofia Espiritualista. Reflexões feitas a partir da observação do fenômeno. Então, o que nós detectamos? Você pode ter excepcionais observadores, mas péssimos dedutores. Pessoas que depois de observar o fenômeno, passam a emitir opiniões sobre o fenômeno, opiniões absolutamente infantis, porque não consideram aspectos elementares do fenômeno, como esse, que é os vários graus das inteligências espirituais. E aí vem a pergunta: se elas não estão no mesmo degrau, elas já foram criadas em degraus diferentes? Ou galgaram esses degraus? Galgaram esses degraus, são eles que respondem. Não, nós escalamos. Ah, é? E como que se dá isso? Não, se dá voltando ao mundo e tomando corpos, reencarnando, até que eu vá agregando ao meu psiquismo inteligência, emoção, sentimento, moralidade e recursos éticos. Daí a lógica da reencarnação. E daí outra lógica: quem já está no topo da escala precisa ficar vindo aqui? Então, se eu perguntar para alguém que está no topo da escala, a reencarnação é uma necessidade, ele vai dizer não. Para ele não é questão. Se você perguntar para um professor universitário se ele tem que ir para o jardim primário, ele vai dizer não. Mas se você perguntar para uma criança que está naquela idade, ela vai dizer não, eu tenho necessidade de ir para o jardim da infância. É belíssimo isso. Daí a gente percebe, não basta observar, tem que raciocinar, tem que refletir sobre o que foi presenciado. E aí, nós só podemos recomendar: ler o Livro dos Espíritos. Vai te poupar de 250 anos de experimentação mal sucedida. E vai tirar 1.500.000 anos de realidade ao lidar com o fenômeno psíquico. Marcelo. Se você gostou do programa que acabou de... Percebe, gente, é o seguinte, o que claro, ele resumiu legal aí como é que... Opa, né? Mas o ponto principal é o contato que a gente pode ter com o mundo espiritual com despreparo. Por isso que o Kardec é o segundo livro que ele vai fazer, depois do Livro dos Espíritos, é o primeiro que ele vai fazer, é o Livro dos Médiuns. Por quê? Para que a gente tenha uma capacidade, ou digamos assim, uma cartilha de como lidar com isso. Porque tem espírito do outro lado, leviano, por exemplo, que se apresenta como um mentor iluminado para pessoas. E não é. E não é. Então tem médios que às vezes acham por aí que são, estão ajudando as pessoas, às vezes estão atrapalhando e muito. Porque não sabem quem é que está se comunicando por eles. Esse é um problema sério. Pior que eles dizem assim: Deus me disse. Entendeu? Então, é exatamente isso, né? Exatamente isso. Né? Então, a gente vê coisas absurdas por aí. E eu não falo só na linha espírita. Em outras correntes de crenças e religiões, médiuns tem em todos os lugares. E eles estão aí. Né? Diga, Mário. Mas dentro do movimento espírita tem tido aberrações em termos de mensagem mediúnica. Também. Onde tem uma escala espírita também, uma escala dessa com 10 divisões, é na filosofia.
Pois é. Tem, ó, algumas coisas eu não entendo. essa é a escala, mas eu trouxe até só para a gente, vou chegar ali. Essa questão do médium, só para a gente entender, o que o Emmanuel fala, o que é médium? Médium é aquele cara que se endividou responsavelmente em tempos passados e agora vem com uma mediunidade para se redimir. Então o médium, a maioria, não é perfeito. Pelo contrário, são pessoas desregradas. E quem que se aproxima deles, se eles não tiverem um melhoramento, né, uma condição melhor, espírito imaturo. Tá? Como o Mário falou, essa é a questão 100, tá? Aqui na questão 100, então, ó, vai correndo aqui, ó. Ele vai explicar como ele elaborou essa escala espírita, que é o que o Haroldo falou ali. Então, para nós não precisar ler tudo isso aí, ó, eu trouxe o videozinho do Haroldo e ele resumiu, tá? Tá aí a escala, ok? A escala espírita, então, tem como aqui as ordens, espíritos puros, espíritos da terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Dentro da ordem dos espíritos puros, há apenas uma classe, os espíritos puros. Só tem perfeição relativa. Dentro da segunda ordem, tem os espíritos superiores, a terceira classe, espíritos de sabedoria, quarta classe, espíritos prudentes ou sábios, e quinta classe, espíritos benevolentes, espíritos bons. E a partir daí, da sexta a décima, eles estão encaixados na terceira ordem. Sexta classe, espíritos perturbadores. Sétima, espíritos neutros. Oitava, espíritos pseudo-sábios. Esse tem muito, né? Nona classe, espíritos levianos. E décima classe, espíritos impuros. E o que o Mauro falou da teosofia, esse tipo de classificação já é uma antiga, bem antiga. O Kardec, né, até porque o Kardec, o nome de Allan Kardec vem de uma encarnação druida dele. Essa classificação era também usada pelos druidas. Veja que interessante. 500, 1000, 2000 anos antes de Cristo. Eles já, espíritos que habitavam a morada de Deus, era um espírito. Daí começava a ordem. Primeira ordem, que eu não vou conseguir ler aqui, porque está não, está em como é que é? Esqueci o nome agora. Que os que habitavam a região em gaulês, né? Então não vai ter como nós ler. Então os da primeira ordem, né, são espíritos puros, estão aqui. Daí vem a segunda ordem e a terceira ordem, e por último os espíritos imperfeitos que estão aqui. E é muito interessante, porque essa galera aqui, vamos falar o que é verdade. Parece assim, parece que os druidas foram quase que uma escola para a humanidade toda. É interessante. Porque esse tipo de ser que curava, que fazia profecias, que ajudava uma comunidade onde chegava, que instruía espiritualmente, sempre existiu na história humana. Sempre existiu. Não é verdade? Se você for lá na Ásia, vai ter. Se você for na América, vai ter. Se você for na Europa, vai ter. Antiga, a Idade Média, a Idade Antiga, onde você quiser ter. Se você vier para a América do Sul, vai ter. Lembram desse? Exatamente o mesmo processo dos druidas. Exatamente. O primeiro que teve por aqui, que eram 3, né? Que às vezes as pessoas acham que foi um só. Não, João Maria teve 3. O primeiro, que começou aqui por 1840 e alguma coisa, esse é o mais famoso. Tá? Ele veio andando, nossa, ele é o João Maria de Agostini, é um italiano. E ele fazia rezas, ele abria água fluidificada. O que é? Ele abria, digamos assim, uma fonte de água e ele dizia para a comunidade, né? Não sei se alguém lembra disso, né? Os nossos antigos falavam muito. E ele dizia, toda vez que vocês tiverem alguma doença, venham aqui e peguem essa água. O que ele estava fazendo ali? Ele estava fluidificando a água.
Porque na hora em que você vem pegar uma água em que você crê que ela vai te beneficiar, você automaticamente está mudando a constituição molecular da água. Estão entendendo? Então você mesmo está criando aquela água como uma água benzida. Não foi ele que criou. E todos nós temos essa capacidade de fazer, até da água da torneira. E ele fazia isso e curava as pessoas. Dava emplastros, dava chás, raízes. Era o primeiro, pelo menos, era vegetariano, né? Como eram os druidas. E profetizavam. O segundo foi o que mais profetizou. Esse segundo viveu aí por mais ou menos de 1886 até 1900 e algum quebradinho ali. Esse que andou aqui pela nossa região, em Mafra, que tem uma lenda, né, que quando ele chega em Mafra, vou aproveitar que a Cris que dá palestra, então eu não posso andar um pouco mais. Ele chega em Mafra e tem uma epidemia de varíola ali em Mafra, e ele vai botar 14 cruzes e ele cura o pessoal com varíola. Até que Mafra fazia parte de Rio Negro na época, né? 1900 por ali. Então o pessoal fechou a ponte para que os mafrenses não passassem para Rio Negro para trazer varíola. O rio dividia. E ele chegou ali e curou. Ele fez 14 cruzes, começou a fazer umas rezas com todo mundo. O que ele fez? Ele mudou a vibração do pessoal. Ele mudou a psicosfera. Ele fez com que as pessoas começassem a acreditar que eles são saudáveis e foi criando. Isso os druidas faziam naturalmente. Esse pessoal sempre apareceu. E profetizava. Eu aproveitei no final da tarde hoje, quando eu tive um tempinho, né? E fui lá, dei uma pesquisada nas profecias que o João Maria fez. Depois teve um terceiro, que daí já era o José Maria de Agostinho, de Santo Agostinho, que esse participou da Guerra do Contestado. Foi um dos líderes da Guerra do Contestado, que virou uma revolução. Isso mesmo. Esse aqui, o próprio povo dizia que ele tinha 180 anos, porque eles confundiam o primeiro com o segundo, então para eles era tudo a mesma coisa. Né? Esse fez algumas previsões mais. E ele ficou muito tempo ali em Portunhão, naquele Morro da Cruz lá, ele viveu muito tempo ali. E ele fez umas previsões, inclusive, para Portunhão, que está aqui, quer ver? Ó. A serpente do Iguaçu vai engolir a cidade. Ele fala das enchentes. Olha o que ele diz aqui. Chegará um dia em que as chuvas se encontrarão. Há 100 anos atrás. As chuvas se encontrarão. Quer dizer, vai chover muito e vai alagar muito. Se o homem não frear a sua ganância pela madeira, que naquela época era extrativismo geral, né? A natureza vai dar a sua resposta. Seca, fome e enchentes marcarão o futuro. O tapete preto vai trazer novidades e muitas mortes. O que é o tapete preto? O asfalto. Trouxe novidades, mas a grande maioria dos acidentes de mortes acontecem onde? No asfalto. Isso há 100 anos atrás. Tá? O gafanhoto de aço vai destruir a mata. Cara, em 1900, você falar de um trator ou de uma colheitadeira, percebe? Percebem as visões de um homem desse? Há de vir um tempo em que as crianças não irão conhecer trigo, mas irão conhecer farinha. As crianças da cidade não conhecem de onde vem o trigo. Exatamente. Não sabe de onde vem a carne. Isso ele falou há 100 anos atrás. Isso é um druida, gente. Pode chamar o que você quiser, mas ele vem da mesma constituição e da mesma escala espírita, todos iguais. Fazem a mesma coisa e vem para ajudar o povo. Vem para fazer com que as pessoas tenham mais clarividência, ok? Beleza? Então vamos terminar. Vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a oportunidade que tivemos, agradecer a espiritualidade da casa, nossos mentores, pela orientação, pelo esclarecimento, pelo que aprendemos na noite de hoje.
Em nome de Jesus e de todos aqueles que nos ajudam nesse trabalho de educação espiritual, agradecemos e fechamos o estudo e passamos então para o passe. Que assim seja. Então, se alguém quiser tomar o passe agora e quiser ir para casa, a gente vai disponibilizar o passe. Os outros que vão ficar, que tomam o passe no final da palestra. Obrigado. Uhum.